Desde que o mundo é mundo, o mar sempre foi um mistério, uma imensidão azul desafiando a gente a desvendar seus segredos. E a gente encarou o desafio. Ao longo dos séculos, construímos embarcações incríveis que nos levaram além do horizonte, abrindo caminhos, conectando culturas e marcando a história. Então, preparem os seus chapéus de capitão, porque a nossa aventura começa agora. Nossa expedição começa sob o sol de rachar de Boston, nos Estados Unidos. A cidade, com seu charme histórico e moderno, é o ponto de partida perfeito para a nossa jornada. É lá que encontramos o primeiro da nossa lista, o USS Constitution, um navio de guerra que já viu de tudo um pouco. Este navio não é apenas uma peça de museu, ele é um testemunho vivo da história naval americana. Lançado em 1797, ele testemunhou mais de 2 séculos de história em alto mar. Desde suas primeiras batalhas até suas missões de paz, o USS Constitution navegou por águas turbulentas e calmas, sempre com bravura. Não é à toa que ganhou o apelido de Old Ironsides, o velho costado de ferro. Suas robustas tábuas de carvalho resistiram a muitos ataques, dando-lhe uma reputação lendária. Aguentou firme e forte a tudo que passou. Tempestades ferozes, batalhas intensas, e os desafios do tempo não foram páreo para este gigante dos mares. Hoje em dia, ele é um museu flutuante super bem cuidado. É de arrepiar, pessoal. Cada canto do navio conta uma história. Cada detalhe é uma janela para o passado. Caminhar no convés, imaginar as batalhas, a vida a bordo, é uma experiência única. Você pode quase ouvir os canhões disparando e sentir a brisa do mar. É como voltar no tempo. As reencenações de batalhas navais e as exposições imersivas fazem você se sentir parte da tripulação. É uma viagem inesquecível pela história naval. Cruzando o Atlântico, chegamos em Portsmouth, na Inglaterra, para conhecer o HMS Victory. Lançado em 1765, esse navio de guerra da Marinha Real Britânica é famoso pela Batalha de Trafalgar, em 1805. Sob o comando do lendário almirante Horatio Nelson, o HMS Victory liderou a frota britânica em uma vitória épica contra os franceses e espanhóis. Hoje, ele está ancorado em Portsmouth, um monumento que respira a história naval britânica. Agora a gente vai para a Escandinávia, conhecer um navio com uma história diferente. Uma história de ambição que, infelizmente, afundou. A Escandinávia, com suas paisagens deslumbrantes e rica história marítima, é o cenário perfeito para essa narrativa fascinante. Em 1628, o Vasa, um navio de guerra sueco imponente e poderoso, se preparava para sua primeira viagem. Construído sob as ordens do rei Gustavo II Adolfo, o Vasa era um símbolo de poder e inovação naval. Ele foi projetado para ser o navio mais formidável de sua época, com 2 convéses de canhões e uma ornamentação rica e detalhada. Mas, logo depois de zarpar, uma rajada de vento o pegou de jeito. O navio, que deveria ser um exemplo de engenharia naval, revelou-se instável. A combinação de um design ambicioso e falhas de construção tornou o Vasa vulnerável às forças da natureza. Resultado? Ele adernou e afundou ali mesmo, no porto de Estocolmo. Uma tragédia. Em poucos minutos, o orgulho da marinha sueca estava no fundo do mar, levando consigo a vida de muitos tripulantes e deixando uma nação em choque. O Vasa passou mais de 3 séculos debaixo d'água, um símbolo do orgulho ferido dos suecos. Durante esse tempo, ele permaneceu quase intacto, preservado pelas águas frias e escuras do Báltico. Foi apenas em 1961 que o navio foi resgatado, em uma das operações de salvamento mais complexas da história. Hoje, ele está em um museu incrível, contando sua história e mostrando como era a construção naval no século XVII. O Museu Vasa, em Estocolmo, é uma das atrações turísticas mais visitadas da Suécia, oferecendo uma janela para o passado e uma lição sobre os riscos da ambição desmedida. O Vasa não é apenas um navio, é um testemunho da história e da perseverança humana. Chegou a hora de conhecer Greenwich, na Inglaterra, lar do Cutty Sark, um navio que representa como ninguém a era de ouro da vela.
Construído em 1869, esse clipper era veloz como o vento. Sua missão? Trazer o chá da China para a Grã-Bretanha no menor tempo possível. Hoje, o Cutty Sark está em um berço seco em Greenwich, um lembrete da época romântica dos grandes veleiros. Do outro lado do mundo, na ensolarada San Diego, na Califórnia, encontramos um navio que parece ter saído direto de um livro de história, o Star of India. Este navio não é apenas uma peça de museu, mas um testemunho vivo da era dos grandes veleiros e da engenharia naval do século XIX. Construído em 1863, esse navio mercante de aço é um dos últimos sobreviventes da era dos grandes veleiros. Ele navegou pelos oceanos do mundo, transportando mercadorias e pessoas, enfrentando tempestades e mares revoltos. Sua estrutura de aço, inovadora para a época, permitiu que ele resistisse ao teste do tempo. Ele já foi aposentado da ativa, mas ganhou uma nova vida em San Diego, totalmente restaurado. A restauração foi um trabalho de amor, envolvendo historiadores, engenheiros e voluntários dedicados. Cada detalhe foi cuidadosamente preservado para manter a autenticidade do navio. Hoje, esse gigante gentil virou um museu marítimo. É só entrar e se transportar para o tempo da vela. Os visitantes podem explorar cada canto do navio, desde os aposentos da tripulação até o convés principal. É uma experiência imersiva que oferece um vislumbre da vida a bordo de um navio mercante do século XIX. Além disso, o museu oferece exposições interativas e eventos educativos, tornando-se um destino imperdível para entusiastas da história e do mar. A expedição continua. Agora, vamos voltar a um momento crucial, a era das grandes navegações, das descobertas e das viagens transatlânticas. Réplicas perfeitas da caravela Nina, um dos 3 navios que Colombo usou em sua primeira viagem em 1492, mantém viva a memória dessa aventura épica. Falando em Colombo, que tal conhecer a nau capitânia da expedição, a Santa Maria? Infelizmente, ela acabou naufragando em um recife no Haiti em 1492, mas seu legado continua firme e forte. Para quem se interessa por história, existem réplicas e modelos incríveis da Santa Maria em museus marítimos e locais históricos no mundo todo. Nossa próxima parada é no Oceano Pacífico, para conhecer o HMB Endeavour, um navio fundamental na exploração do mundo. Sob o comando do explorador britânico James Cook, o Endeavour zarpou em 1768 em busca de novos horizontes. O Endeavour original pode ter se perdido no tempo, mas uma réplica impecável, lançada em 1994, mantém viva a chama dessa jornada épica. Preparem-se para conhecer um dos navios mais famosos da história, o Golden Hinder, o galeão inglês comandado por Sir Francis Drake em sua volta ao mundo entre 1577 e 1580. Drake, um navegador e tanto, cruzou o Estreito de Magalhães, saqueou navios espanhóis cheios de ouro na América do Sul e ainda passou pelo Oceano Índico e pelo Cabo da Boa Esperança. Que aventura! O Golden Hind original não existe mais, mas você pode visitar uma réplica perfeita em Londres. E para fechar com chave de ouro, vamos conhecer um navio que representa a mudança da era da vela para a era do vapor, o Koningsdam. Construído em 1901, ele era um transatlântico de luxo, levando passageiros e cargas entre a Europa e a América do Norte. Hoje, o Koningsdam está aposentado, mas continua charmoso como um hotel flutuante em Roterdã, na Holanda. E assim, termina a nossa aventura pelos 7 mares da história. Conhecemos de perto alguns dos navios mais antigos e incríveis do mundo. Do USS Constitution ao Cutty Sark, cada embarcação é uma prova da capacidade humana e da nossa relação com o mar. Obrigado pela companhia nessa viagem.